que Deus tem um propósito em tudo. Muitas vezes Ele quer nos provar, Ele quer nos aprovar. E quando estamos passando pelo processo, pelo sofrimento, nós não conseguimos ver o final. Aleluia. Paulo aqui, nessa carta de Corinto, aos irmãos da cidade de Corinto, diferente da primeira carta, que foi uma carta que chamava as pessoas à santidade, porque Corinto era uma cidade portuária com uma diversidade de pessoas, e aqueles costumes mundanos entraram, se misturou com a igreja de maneira tão grande que ele teve que chamar as pessoas para observarem como era verdadeiramente uma vida com Cristo. Já na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai deixar muito claro os sofrimentos que ele passava, as angústias, as lutas espirituais, emocionais e físicas. Aqui tem pessoas, tem estudiosos que falam que quando Paulo se refere a esse sofrimento, nós vamos ver que Paulo ele faz referência a um espinho na carne, que esse sofrimento, essa luta seria uma luta física, poderia ser uma dificuldade na visão. Tem uma passagem em Gálatas 6:11 que diz que Paulo diz assim na carta: veja com que grandes letras vos escrevo. Então há indícios para nós que Paulo sofria de alguma dificuldade na visão. Outra carta também, em que Paulo não escreve, outra pessoa escreve em nome dele, por ele, sugerindo aí uma dificuldade que ele tivesse na visão. Mas fora a dificuldade visual, Paulo ele nos mostra, mesmo que no versículo, no capítulo 11, que antecede aqui o 12, quantas lutas ele passou. Ele fala que 3 vezes viveu um naufrágio, foi apedrejado, perigos do deserto, perigo nos mares, perigo entre os falsos irmãos. Então Paulo ele viveu muitos trabalhos, muitas fadigas. Às vezes nós olhamos para a vida de Paulo e nós tentamos imaginar nós na posição de Paulo. Só de imaginar você não gostaria de viver aquilo. Mas Paulo tinha uma segurança muito grande que ele fazia isso por um propósito maior, que era servir a Cristo. E ele esperava uma coroa eterna. Ele não olhava para as coisas desse mundo. E quando ele começa aqui, esse versículo 12, ele está dizendo que ele, por ser quem ele é, ele poderia se gloriar. Às vezes, quando Deus nos dá uma experiência muito profunda, nós temos a tendência a querermos dizer como especiais nós somos. Porque eu vivi isso com o Senhor, porque eu passei isso com o Senhor. Mas Paulo, ele conta de uma experiência tão grande de visitar o terceiro céu, que ele sequer poderia contar as coisas que veio lá. E pensa bem, uma pessoa tão especial, uma pessoa que tinha uma comunhão tão grande com Deus, que Paulo, quando orava, ele via os milagres acontecendo no nome de Jesus. E aqui ele vai nos mostrar que assim que ele tem essa experiência inefável, ele ouviu coisas inefáveis que não poderiam ser ditas. Assim que ele tem essa experiência, lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, a fim de que não se exalte. E ele deixa claro por que motivo que ele teve esse espinho na carne. Foi para que ele não se ensoberbecesse, que ele não se exaltasse naquela experiência que ele teve com Deus. Mas o que essa lição vai trazer para a nossa vida? Vai trazer para nós entendermos como é viver uma vida com sofrimento. E como a gente vai fazer para passar por esse sofrimento. Porque nós oramos, e aqui Paulo vai nos mostrar que ele orou por 3 vezes. Talvez pela nossa falta de fé, talvez por não buscarmos a Deus como os irmãos da igreja política buscavam. Porque nós vemos pelos registros históricos que quando eles oravam, o poder caía do céu. Deus se manifestava com maravilhas. Deus curava os cegos. E não foi só no tempo de Jesus, mas depois, quando estavam só os apóstolos aqui, conta que apenas a sombra de Pedro, ao passar, as pessoas eram curadas. Nós podemos conseguir imaginar algo tão tremendo. E por muitas vezes nós não vemos tais sinais
vezes. Às vezes nós estamos orando por um parente nosso, um parente desviado, e você está há 1, 2, 3 anos orando, e é mais tempo orando, e você não vê aquela pessoa, você chegando aos pés do Senhor. Então a gente pede um dia, pede 2, 3 vezes, e continua anos aí em oração. Mas quando Paulo, ele fala que ele orou por 3 vezes, a impressão que eu tenho é que Paulo, ao orar, tão somente no momento que ele orava, ele era respondido. Porque ele faz questão de orar, dizer que orou 3 vezes. Me faz sugerir que na primeira vez que ele orava por uma pessoa, a pessoa era curada. Me faz entender que aquilo que ele pedia ao Senhor, Deus o respondia quase que imediatamente, se não imediatamente, pela comunhão que ele tinha, pela fé que ele tinha. Mas quando Paulo ora, ele diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós pedimos a Deus: Senhor, me cura. Eu já pedi tanto a Deus para me curar de algumas coisas que eu tenho, a minha memória. E quando o Senhor me levou para trazer essa palavra, eu me peguei nessa situação. Porque quando nós estamos vivendo algo e a gente clama a Deus, eu clamo a Deus com fé, irmãos, eu clamo com fé. Muitas vezes nós não temos a resposta na hora que nós oramos. Mas às vezes também temos a resposta, e a resposta não é aquela que nós esperamos. Certa vez eu orava a Deus pedindo pela restauração de um casamento. Eu estava na minha casa orando a Deus pela restauração de um casamento, e eu ouvi claramente Deus falar comigo: não me peça isso mais. E eu não entendi aquilo, porque a palavra nos diz que o Senhor abomina o divórcio. Mas pelas razões que só Deus sabe, Deus me disse: não me peça isso mais. Obrigado, Jesus. Então muitas vezes nós somos surpreendidos com a vontade de Deus, mas a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Jeremias 29, 11. Coloca para nós, irmãos. Jeremias 29, 11. Glória a Deus. Então vamos abrir Jeremias 29, 11. Glória a Deus. Aleluia. Felipe, Jeremias 29, 11. Glória a Jesus. Vai ser mais rápido que eu. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Às vezes nós fazemos planos, nós desejamos algo, nós pedimos algo ao Senhor, e esse pedido ele pode ser um pedido que atende aqueles requisitos da oração. Lá em 2 Crônicas 7,14 ou 14,7, não confundo às vezes, diz assim: que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. A nossa oração deve ser assim. Nós não chegamos a Deus, reconhecemos a santidade de Deus, clamamos o perdão dos nossos pecados e apresentamos as nossas petições ao Senhor, porque Ele está ouvindo. E parece que se nós fizermos assim, vai ser atendido. Mas às vezes não, porque os planos que o Senhor tem para nós são diferentes do nosso. A irmã Geralda leu aqui o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Mas também tem um salmo muito conhecido, Salmo 70. Seus irmãos me ajudam aí. Esse é mais difícil. Ó Deus, apressa-te em livrar-me.
Senhor, apressa-te em socorrer-me. Muitas vezes a nossa oração é essa: Senhor, vem logo, porque eu já não aguento mais. O sofrimento, às vezes, ele pode ser tamanho na nossa vida, que você diz: eu não aguento mais, eu não consigo ir hoje no culto. Quantas vezes, durante a semana, nós já vamos ficando desanimados, e eu tenho percebido, assim como a pastora disse, pelo menos na minha vida, assim, às vezes um desânimo de vir aos cultos. Tem um louvor da Ludmila Feber, que ele fala assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Aí ele fala quais são essas coisas? Ele diz, por exemplo, o desânimo após a vitória. Quando nós vencemos uma batalha, quando você entra numa campanha de oração, de consagração, em busca de uma causa, e você tem uma resposta, você tem a sua vitória, quando você recebe um grande prêmio, quando você recebe uma grande graça, a tendência nossa é, logo após a guerra, nós abaixarmos as nossas armas e descansarmos. E nesse momento, Satanás, ele faz de tudo para vir minar o que tem o restante das nossas forças, porque após a batalha, as nossas forças estão poucas, porque nós temos que gastar todos os nossos recursos para chegar na vitória. E aí nós achamos os nossos escudos, e Satanás, ele vai tentar minar a nossa fé, colocar desânimo, colocar na enfermidade. Glória a Deus, aleluia. Mas nós devemos estar vigilantes. E Paulo vai nos mostrar que ele orou ao Senhor. 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aleluia. Pensa nós orarmos hoje. Nós temos alguns irmãos enfermos e nós oramos pelas enfermidades, para que Deus cure as enfermidades, porque nós cremos que nosso Deus, ele cura. E eu continuo orando até que o Senhor nos mostre diferente, de maneira diferente, que não é essa a vontade do Senhor. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando ao Senhor, porque nós precisamos estar com as forças renovadas para nós estarmos aqui na presença do Senhor, porque muitos já caíram pelo caminho. Quantas vezes nosso coração se entristece por um irmão que andava conosco e agora não anda mais? E a nossa tendência é, às vezes, desanimar, pensar: não estamos tanto, vou desanimar também. E o Senhor vai nos dizer: a minha graça te basta. Amém. Glória a Deus. Irmãos, receber essa resposta do Senhor não é algo fácil. Eu não sei que espinho na carne que era esse que Paulo tinha. Que mensageiro de Satanás era esse que vinha para esbofetear ele? Mas claramente Deus nos mostra que esse espinho na carne tinha um propósito. Porque tudo que nós vivemos, se nós estamos com a nossa vida conectada no Senhor, se nós estamos com os nossos ramos ligados na videira, e é assim que o crente deve estar, mesmo que fraco, mesmo que rastejando, nós devemos estar ligados na videira. Se nós assim estamos, quando vier as lutas, a gente sabe aonde recorrer, porque nós não lutamos com armas humanas, mas nós lutamos com armas espirituais. E o nosso Deus não é um Deus qualquer, Ele é um Deus todo-poderoso, e todas as coisas estão na mão do Senhor. Se nossa vida está diante dele, se Ele é nosso Senhor e Salvador, não acontece nada que não seja da vontade do Senhor ou da permissão do Senhor. Então, diante do sofrimento que vem para mim, vem para vocês, vem para todos nós, em qualquer momento da vida, a Bíblia vai nos dizer que, Eclesiastes 9, que as coisas acontecem para o justo e para o ímpio. É só o justo que passa enfermidade? Não, o ímpio também passa. O sol, a chuva cai para o ímpio e para o justo. Todas as coisas estão disponíveis para todos. Só que a diferença é que nós, que cremos no Senhor, diante da dificuldade, nós clamamos ao Senhor, e a resposta do Senhor vem no tempo do Senhor. Podemos colaborar com isso? Podemos. Quando nós já fomos provados e aprovados, não há mais razão de continuar passando pela mesma prova. Se a prova que você está passando
Vou passar na prova de direção. Você vai lá e é reprovado. Para você conseguir a carteira, você tem que ir lá de novo. Mas no dia que você é aprovado, você nunca mais precisa passar por aquela prova. Mas você está aí na outra. Vai ter o Enem, vai ter um concurso, vai ter o mestrado. Cada fase da nossa vida é uma prova. Nós vemos aqui que em Paulo, na vida de Paulo, a razão não era o ser aprovado. Paulo vai dizer que, para que ele não se ensoberbecesse, Paulo tinha motivos para se engrandecer? Paulo tinha muitos motivos para se engrandecer. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele é a peça central da propagação do Evangelho. Depois da morte de Jesus, Paulo era uma pessoa preparada e continuou se capacitando e desbravando lugares que a gente não vê os discípulos indo. Paulo foi. Paulo tinha muito que se gloriar, que se exaltar. E Deus, sabendo disso, porque Deus sabe das nossas fraquezas, Ele coloca o espinho na cara de Paulo para quê? Para que, sendo provado, passando pela luta, Paulo não perdesse o principal, que era o céu. Nós temos aqui na palavra do Senhor que a soberba precede a queda. Nós temos um maior exemplo de soberba, que é do próprio Satanás. Satanás, Isaías 14, de 12 a 15, vai nos mostrar que ele não queria ser qualquer coisa. Satanás, ele queria ser como Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus, no lugar do Altíssimo. A soberba de Satanás levou à queda dele. Mas Deus não quer que nós venhamos a cair e nos afastar e perdermos a nossa coroa. Assim como Paulo, às vezes você está passando por um sofrimento, alguma luta, porque Deus quer que você permaneça, ainda que na luta, mas na presença dele. Porque se essa luta passar, pode ser que você vá embora e nunca mais se lembre do que você viveu com o Senhor. Há pessoas, e nós já temos tantos exemplos no meio cristão, que quando ela começa a crescer, começa a se tornar famosa, ou ter um bom emprego, ela facilmente se afasta de Deus. E Deus não quer isso para a nossa vida. É mais importante que nós tenhamos a nossa salvação do que ganharmos qualquer coisa, ou mesmo uma cura aqui na terra. Porque Paulo vai dizer que o que nós temos aqui é uma leve tribulação, uma leve e momentânea tribulação que não se compara ao que temos no porvir. Aleluia. E Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Paulo era usado poderosamente por Deus, mas se ele se exaltasse, facilmente ele cairia nessa posição. E melhor seria que, passando por aquela luta, por aquele espinho na carne, o mensageiro de Satanás, o esbofeteando, ele continuasse dependendo da graça de Deus. Eu vi uma história, eu vi um pastor Nicodemus contando essa história. Não sei se verdade, mas faz sentido. Fala de uns pastores que estavam no retiro, tinham um lago e que eles podiam nadar, mas tinha uma placa dizendo que no meio era muito fundo. E um pastor mais jovem, ele foi indo naquele lugar e começou a ter câimbras e começou a afogar. E ele fazia sinal de que estava se afogando, e os pastores olharam para um dos pastores e disse ao irmão que ele é campeão de competição, de natação, de nadar. Vai lá, irmão. E o irmão não foi. Ele continuou parado e deixou o irmão se afogando. Quando o pastor se afogou, o irmão tira o paletó, pula na água, vai e salva. E os outros vieram questionar com ele: mas que maldade que você fez com ele? Você praticamente deixou ele morrer. E ele vai dizer assim: se eu tivesse ido, no momento em que ele tentava se salvar, ele se agarraria em mim com todas as forças, porque naquele momento ainda tinha força.
e nós dois morreríamos. Mas quando ele desistiu, ele não tinha mais força, aí então eu pude salvá-lo. Muitas vezes nós lutamos com as nossas forças, querendo resolver as coisas. Mas quando a nossa força acaba e nós confiamos só em Deus, aí nós podemos passar pela prova e dizer que foi Deus e não nós. Foi Deus e não a nossa força. Porque Deus é a nossa força. Quando nós olhamos para a situação e não temos mais saída, aí nós clamamos verdadeiramente: Senhor, me socorre, porque eu não tenho mais saída. Aleluia. Obrigado, Glória a Jesus. Deus. Por fim, o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então estou forte. Então hoje, nós estamos vivendo alguma luta? Quem está vivendo uma luta no trabalho? Quem vive alguma questão de enfermidade? Quem não luta por algum ente querido? Todos nós temos as nossas lutas, o nosso sofrimento. Se for uma prova, deixe ser aprovado por Deus. Deixa Deus trabalhar em você, que a prova passa mais rápido. Se for para que você não se ensoberbeça, pode ser que essa luta permaneça por mais tempo. Mas o importante é que nós confiemos e entreguemos a total resolução da questão nas mãos do Senhor, que o Senhor vai nos dizer que Ele é a nossa força. Nós não temos forças em nós mesmos. Quando nós achamos que somos alguma coisa, Deus nos mostra o quanto somos dependentes dEle. João 15, 5 vai dizer que, põe para nós, Felipe, João 15, 5. Glória a Deus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos nada. Em Cristo podemos muitas coisas, mas sem Cristo não podemos nada, porque é Ele que nos sustenta. A nossa força está no Senhor. Obrigado, Se Jesus. nessa noite o seu sofrimento é grande, maior do que você pode suportar, saiba que Deus não nos deixa, Deus não nos manda sofrimento maior do que podemos suportar. E quando você passar por essa prova, você vai poder dizer que foi o Senhor que te deu vitória. Glória a Deus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se nós hoje formos fracos e vivermos da graça de Deus, então somos fortes. Glória a Deus. Ai, muita oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, nós vamos ali, meus irmãos, palavra de ânimo, palavra que nos traz firmeza. Sabemos que somos totalmente dependentes de Deus. E meus irmãos, que eu estou aqui porque Cristo vive em mim. Eu sem Ele nada seria. Nada seria. Não tinha condição de assumir nenhuma postura na sua obra. Mas Ele é fiel. Aleluia. E é na fraqueza, nas minhas limitações, que Deus faz o impossível acontecer. Quero dizer, irmãos, não para que os irmãos venham ficar com medo, andar junto comigo, mas está aqui um homem que aprendeu a ler na Bíblia e aprendi do jeito que o Senhor, o Espírito Santo, me ensina. Não tinha condição nem mesmo de assinar o meu nome. E hoje, para a glória do Senhor, eu já venho uma trajetória de vida cristã, mais de 50 anos, e aqui estou
para dizer aos irmãos que Jesus ele vive e ele reina na vida daqueles que dá lugar. Estou há 20 anos no pastoreio, já passei por alguns campos e nunca decepcionei o meu Senhor, porque Ele me ensinou e eu preciso honrar esse Senhor que me ensinou. E eu quero cada dia buscar graça e conhecimento do Senhor para que eu venha sempre transmitir algo do Senhor para o seu povo, para que eu possa pregar o Evangelho com propriedade, com convicção, porque o que me interessa é o céu, e eu só falo do céu. Eu defendo a fé em Cristo, sempre apontando o céu para as pessoas, porque é o que nos interessa. Nada mais neste mundo nos faz pensar de ficarmos morando aqui. Nós somos forasteiros nessa terra. Aleluia. E o verso de número 10 desta mensagem que foi trago para nós, Paulo deixa bem claro que ele sente prazer na fraqueza, nas tribulações, nas perseguições. Este verso de número 10 podemos dizer que é o versículo-chave desta mensagem. Ninguém quer passar tribulação, ninguém quer sentir fraco, ninguém quer ser perseguido, mas Paulo deixa bem claro que ele sente prazer. Aleluia. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. É na falta de estudo que você se aperta com Deus. É na falta de conhecimento que você busca conhecimento de Deus. É na falta de força que você vai buscar força em Deus. E assim, vamos viver uma vida na dependência do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos amados. A gente se coloca de pé. Não, fique sentado aí que eu vou dar os avisos. Temos os avisos aqui. Amém? Domingo. Aleluia. Domingo eu vou começar pelo o último aviso. Domingo, para que eu não esqueça. Domingo nós teremos Santa